Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25, diz assim a santa palavra de Deus. Ouça com fé e atenção. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus que está nos céus. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o seu nome pela sua palavra. E nessa hora, Deus, clamamos ao Senhor que seja bondoso para conosco. Nos ajude, Deus, a ouvirmos a sua voz. Pai, o Senhor, por meio do teu Filho, quando esteve em nosso meio encarnado, nos disse que daqueles que ouvem a sua palavra, apenas um dos corações é só. Portanto, nós pedimos, Senhor, que não permitas, Pai, que tanto o nosso inimigo quanto as distrações da nossa mente, do nosso coração, do ambiente externo, possam nos impedir de ouvir a tua doce, santa e bondosa luz. A sua santa, doce e bondosa voz. Clamamos ao Senhor que as palavras dos lábios do pregador, este que ora ao Senhor nessa manhã, sejam agradáveis ao Senhor e possam servir nas tuas mãos como ferramenta para alimentar o teu povo que vem até a tua presença nessa manhã. É o que nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos avançando no livro das Gênesis, o livro dos princípios. Na semana retrasada, nós finalizamos o prólogo. Finalizamos aquele dia, aquele momento inicial onde Moisés está definindo o início das coisas. E começamos desde a semana retrasada, a estabelecer a gênese, a genealogia dos céus e da terra. O protagonista do texto agora não mais é o Senhor, não no sentido de que ele não é o mais importante. Toda a Escritura nós sabemos que ele é o mais importante. Mas agora a ação criadora ou co-criadora passa do Deus que está criando todas as coisas que está formando e fazendo e co-criando as coisas com o Senhor nosso Deus. Na semana passada, nós vimos que Deus criou o homem e fez uma aliança com ele. Esse Deus transcendente, poderoso, criador de todas as coisas, que habita no meio da sua criação, sustenta, ordena e dispõe todas as coisas para a sua glória, fez uma aliança com o homem. Plantou um jardim, colocou o homem no meio do jardim e deu a ele uma ordem. Você pode comer de todas as árvores. De todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do fruto do bem e do mal, no dia em que dela comeres, certamente vocês morrerão. Vou usar outro. Pronto. Melhor? Para todo mundo? Combinado. Fechado. Então Deus colocando o homem, faz uma aliança com ele,
Mas o texto que nós estudamos na semana retrasada não termina apenas com aliança. Eu sei que na sua Bíblia provavelmente tem um parágrafo e tem aí um título em negrito que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca como a formação da mulher, mas o texto é sequencial. Deus dá a tarefa ao homem, faz a aliança, define os termos do pacto e disse que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E logo depois, o texto nos diz que Deus faz uma constatação. Nessa manhã nós vamos ver que Deus faz uma constatação, que Deus faz uma demonstração e que Deus dá a provisão. Todas elas relacionadas a uma palavrinha que é a solidão. O versículo 18, o Senhor Deus nos diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse texto, esse versículo, essa constatação, não é bom que o homem esteja só, ela vai de encontro, de alguma forma, com aquelas outras constatações do capítulo 1, de Deus criando todas as coisas e vendo que todas elas eram boas. O texto, nessa constatação, olha para o homem, nós não estamos nos referindo mais à humanidade, mas sim ao homem do sexo masculino, o macho, e olha para ele e diz, não é bom que ele esteja só, ou não é bom que ele viva sozinho. E a gente já deve saber, e vocês já sabem, são carecas de saber, que em Gênesis a noção de vida não é simplesmente o bater dos corações. Quando Deus cria o homem, sopra nas suas narinas e faz desse homem alma vivente, nós sabemos que não está se referindo apenas ao coração bater e bombear o sangue pelas veias, ao oxigênio entrar nos pulmões. Nós não estamos falando apenas de biologia, mas nós estamos falando de aspectos sociais, de aspectos espirituais, de aspectos que constroem essa, e é uma palavrinha que a gente falou algumas semanas atrás, unidade psicossomática. Você lembra o que significa unidade psicossomática? Significa dizer que o homem não foi criado de forma separada, ou ele não é separável. Nós não podemos tratar corpo e mente aqui, tanto no aspecto da razão quanto da emoção, de forma separada. O que acontece no corpo impacta na mente, o que acontece na mente impacta no corpo. Não é à toa que nós temos uma série de transtornos e doenças e outras condições que começam na mente, nas emoções, nos pensamentos e logo o nosso corpo padece de algum tipo de fraqueza, de algum tipo de doença, de algum tipo de dor, de algum tipo de coisa crônica que resolvendo o de um, você resolve também do outro. E da mesma forma, o contrário. Eu sei que você, como nós somos consumidores dos filmes de Hollywood, já viu algum filme de veteranos de guerra que foi mutilado por conta da guerra e mutilado ou sem uma perna, sofre com as suas emoções e com a sua mente porque o seu corpo padece, porque o seu corpo sofre. Deus então olha e quando ele diz não é bom que o homem esteja só, ele não está se referindo apenas à companhia e ao fim da solidão emocional. Ele está falando também de que era necessário que o homem tivesse alguém que lhe auxiliasse de forma correspondente a cumprir todos aqueles mandatos que Deus já havia dado. Nós sabemos que o capítulo 1, versículo 26 e 27, nós temos os mandatos, o mandato de fazer cultura, o mandato de família, o mandato de procriar e o mandato espiritual. Era necessário uma auxiliadora idônea para que o homem cumprisse a missão que Deus lhe havia dado. Ele precisava de alguém para lhe auxiliar. Não um auxílio de subsistência, mas um auxílio de complementar a missão de Deus. Portanto, o que nós temos aqui é o estabelecimento da terceira ordenança de Gênesis, a terceira ordenança da criação.
Deus estabelece o mundo, estabelece as suas leis naturais, mas também estabelece o trabalho, o descanso e o casamento. Um teólogo norte-americano chamado Palmer Robertson, ele vai dizer que trabalho, descanso e casamento fazem parte da estrutura do universo, da mesma forma que a lei da gravidade, essas ordenanças estabilizam o mundo que Deus fez. Por isso Deus faz essa constatação. E essa constatação vai servir para a provisão, para o suprimento. E o texto já começa nessa primeira constatação dando a resposta, o que Deus faria. Ele diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A gente poderia resumir auxiliadora idônea, ou a ideia dessa criação, desse suprimento, como Deus iria criar uma ajudadora adequada para Adão. Alguém que fosse compartilhar com ele da vocação que Deus havia dado, da missão que Deus havia dado, do desfruto do jardim e também que obedecesse à proibição de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Perceba que na ordem da narração bíblica, Deus dá o comando a Adão, depois cria a sua esposa e espera que o homem ensine a Eva os termos da aliança. Ensine a ela quem é o Senhor Deus que a havia criado, como se relacionar com aquela terra e como adorar a esse Deus e como se portar dentro dessa aliança. Ela foi criada, então, para, de forma correspondente, auxiliar o seu marido na sua vocação, no desfrute do jardim e tendo ou em aliança com Deus. E é dentro dessa mesma estrutura divina que a sabedoria inescrutável de Deus, meus irmãos, se manifesta de forma ainda mais profunda. Ele não apenas constata que não é bom que o homem esteja só, mas ele precisa, ou de alguma forma ele vai demonstrar essa realidade para o homem criado. Se o primeiro aspecto desse texto, a primeira divisão que a gente pode fazer é essa constatação, a segunda é uma demonstração. O versículo 19 e 20 nos diz que Deus, tendo formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O texto então nos diz que o homem deu o nome a todos os animais, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus é muito sábio, meus irmãos. Ele poderia simplesmente ter criado a mulher, ter chegado para Adão e dito para ele assim, está aqui uma auxiliadora idônea para você, para te ajudar nas missões que eu te dei. E provavelmente o homem receberia aquela mulher, o homem sem pecados. Mas ele deseja, ou Deus, nos seus decretos eternos, faz com que nós, homens criados e humanidade criada à sua imagem e semelhança, ocupemos um papel de corregência, de co-criadores. Por isso que nos dá a sua imagem e semelhança, por isso que nos dá esses mandamentos, por isso que faz aliança conosco. Então ele pedagogicamente, como eu contei para as crianças, faz um desfile de animais. O texto bíblico não nos diz como, mas nos diz que os animais se apresentaram ao homem e Deus disse, dê nome a esses animais. Essa ideia de dar nome às coisas é um sinal de domínio. Lembra na criação do homem no sexto dia? Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas um fôlego de vida e disse, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre a criação. Dar nomes é um sinal de domínio. É um sinal daquele que está governando, liderando, conduzindo. O homem, então, dá nome a todas as coisas. Por isso, não é estranho que a gente encontre nomes com poucas criatividades, não é? Porque foi só o homem que deu nome aos animais, naquele primeiro momento. E vendo os animais, vendo a criação de Deus, nomeando e dominando sobre, e aqui, meus irmãos, só um pequeno detalhe, como domínio, nós
hoje, normalmente pensamos em domínio como algo ruim, como algo mal, como algo perverso, como algo dominador. Mas nós precisamos nos lembrar que o que o homem está fazendo é cumprindo a vontade e o desígnio de Deus, e ele está agindo como Deus. O paradigma de domínio é o próprio Deus, que faz aliança, que estabelece as leis, que estabelece a ordem, que faz todas as coisas funcionarem da forma com a qual elas devem funcionar. E, portanto, dá ao homem esse domínio sobre os animais para que ele possa dominar como Deus, não como um tirano. Deus não é um tirano, meus irmãos. Deus é um rei amoroso, gracioso, bondoso, justo sim, mas não um tirano. O homem, então, exerce do seu domínio e, ao mesmo tempo que ele exerce o seu domínio, ele está aprendendo da parte de Deus que não há auxiliadora que lhe seja idônea. E é nesse cenário de solidão revelada que o próprio Criador faz questão que Adão sentisse. A narrativa de Moisés avança e ele vai nos mostrar com sabedoria como Deus supre essa solidão humana. Deus constata, Deus demonstra, Deus provê. O texto continua, versículo 21 e 22, que então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Ele tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou numa mulher e lhe a trouxe. Moisés passa então a relatar que não, além de dizer que não era bom que o homem estivesse só, de que ele precisaria de um auxílio, de que ele precisaria de uma auxiliadora para cumprir a missão, agora ele cria a mulher. E a forma com a qual Deus cria a mulher, meus irmãos, é muito bela e muito significativa. Demonstra exatamente qual era o propósito de Deus ao criá-la. Nós temos um teólogo, também norte-americano, chamado Matthew Henry, que ele vai dizer que a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Não foi feita de sua cabeça para que possa dominar Adão. Não foi tirada dos seus pés para que possa ser pisada por Adão, mas foi tirada do seu lado, para ser igual a ele, para ser protegida pelo seu braço e para de perto do seu coração ser amada. Perceba que Deus não faz as coisas à toa. Ele disse que era necessário criar uma auxiliadora idônea, que Adão não viveria bem só. E até mesmo a forma com a qual ele resolve criar essa mulher tem significados profundos para qual é o papel dela, qual é o valor e qual é a distinção entre homem e mulher. Ou vocês acham que Deus não poderia, da mesma forma, ter moldado a mulher do barro, soprado o fôlego nas suas narinas e dito, Eva, acorde? Claro que ele poderia. Mas ele resolveu tirar do lado de Adão uma costela, formar a mulher e entregar essa mulher ao homem. O que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que a mulher, ela é igual ao homem. Não há distinção ontológica ou distinção da natureza, da essência. Ela é o mesmo ser humano, criado com as mesmas categorias, criado à imagem de Deus, recebedora de todas as missões que Deus deu ao homem para lhe ser auxiliadora. Mas há uma distinção com relação ao seu papel, à sua função, a qual nós veremos um pouco adiante do nosso sermão. Quando Deus entrega a mulher a Adão, Adão não consegue ficar quieto. Sua boca abre em louvor a Deus pelo suprimento daquela solidão. E o versículo 23 nos diz que o homem disse, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Um louvor a Deus. Por mais que o nome de Deus não esteja mencionado no hino que Adão canta,
Ele está dizendo, louvado, bendito seja Deus, porque afinal eu tenho alguém semelhante a mim para desfrutar do jardim, para cumprir a missão que Deus me deu, para sujeitar sobre a terra, para fazer e para espalhar a imagem de Deus pelo jardim-templo que o Senhor colocou, para adorar a Deus comigo, para bendizer ao Senhor da criação ao meu lado. A resposta de Adão, além de ser doxológica, além de ser uma adoração, ele está constatando que agora sim há alguém semelhante e correspondente a ele. Ele não poderia pedir o auxílio dos ursos para que pudesse cumprir a missão de Deus, porque o urso não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que você ama o seu cachorrinho e o seu gatinho, mas Adão também não poderia pedir o auxílio do gatinho e do cachorrinho dele para cumprir a missão de Deus, porque eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles servem para que a gente olhe para eles e louve ao Deus Criador que os fez tão bonitinhos e fofinhos, mas não podem nos auxiliar na missão que Deus nos deu. Era necessário alguém que fosse semelhante e correspondente a Ele. E percebe que nós temos uma repetição importante no texto. O texto vai nos dizer que Adão exerce domínio sobre a criação, dando nome. E o que Adão faz, depois que ele diz, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele dá nome à sua esposa. Ele exerce domínio e liderança sobre a sua esposa. Lembre-se, meus irmãos, não um domínio tirânico, mas um domínio amoroso que resplandece como um espelho do próprio Deus. E aqui, eu preciso gastar um pouquinho do pouco hebraico que eu tenho. Porque varão e varoa, homem e mulher, têm diferenças muito grandes nas suas palavras. Mas no hebraico, é só acrescentar uma letra. Homem, traduzido aqui como varão, é ish. E varoa, traduzido aqui como varoa, né, que é mulher, é ishá. Só acrescenta uma palavrinha. É um complemento. É alguém que lhe é semelhante e que lhe auxilia no cumprimento da sua missão. Se eu fosse um pastor um pouquinho mais moderninho, eu pediria para o marido olhar para a esposa e falar assim, ixi, mas não vou fazer isso não. Você pode fazer isso na hora que você for embora, depois do sermão. O texto então termina com um selo. Moisés, como um verdadeiro mestre de Israel, termina no versículo 24 e 25, demonstrando que esse é o motivo pelo qual homem deixa pai e mãe, se une à sua esposa, eles se tornam uma só carne. E ainda vai dizer que eles não se envergonhavam um do outro, mesmo estando nus. Meus irmãos, aqui, Moisés, de uma forma muito maravilhosa, vai demonstrar que essa união marital está acima da união familiar de baixo. Então não se estranhem, mamãe e papai. Seus filhos vão se casar. E o cônjuge deles vai ser mais importante do que você. Eu sei que tem aquela tal síndrome do ninho vazio. Eu sei que você vai ficar triste, você vai ficar se sentindo solitário, sozinho, vai falar, por que que os meus filhos não são mais aqueles nenenzinhos bonitinhos que eu apertava a bochechinha? Agora o cônjuge e a união conjugal é mais importante. Ele agora tem, diante de tudo que você deu e ensinou a ele, que cumprir a missão que Deus lhe deu, que você transmitiu a ele, auxiliado, não mais por você, mas pela esposa e pelo esposo que Deus as deu. Então, aproveita agora. Curte os filhos agora, porque depois ele será de outro, de outra. E você vai ser só um coadjuvante para que o auxilie a se manter na missão que Deus lhe deu. Mas o que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos com esse texto, meus irmãos, e esse texto fala de casamento. Eu preguei esse texto da primeira vez no casamento da minha irmã. E é muito legal quando a gente vai pregar em casamento, porque quando a gente resolve ousar e pegar um texto que normalmente não é lido em casamento, a gente vai
pregar em casamento e no lugar da gente ler lá Efésios, né, maridos, amai, ou 1 Coríntios 13, você pede o pessoal para abrir em Gênesis, todo mundo fica em choque. Mas esse é o primeiro casamento. E esse texto fala que o casamento, nos demonstra, que o casamento não é uma convenção social. Por mais, meus irmãos, que as pessoas possam tentar nos enganar, nos ludibriar, dizendo que o casamento é uma convenção social, é estabelecido pela sociedade, pela cultura, ele não é. O casamento foi instituído pelo próprio Deus. Ele é uma criação divina. Ele pertence ao Senhor. E por mais que nesse mundo que existem santos e ímpios, crentes e não crentes, que a bênção e a dádiva do casamento, da mesma forma que a bênção e a dádiva do sol e da chuva caem sobre todos, também está sobre todos, mas para que nós possamos viver o casamento da melhor forma, da forma com a qual ele foi criado, nós precisamos entender por que o casamento foi criado. Quais são os seus constituintes? Como ele foi designado, orientado, demonstrado a ser? Porque senão a gente vai moldar e modular o casamento com os termos da cultura e da sociedade, e o resultado está diante dos nossos olhos. Quando você deixar de ser feliz, e eu sinto lhe dizer, especialmente se você está naquele momento de verão e primavera no seu casamento, né? O inverno vai chegar. O outono vai chegar, as folhas vão cair das árvores e os galhos ficarão secos. Mas fique tranquilo se você estiver no momento dos galhos secos, das folhas caídas, porque o verão e a primavera chegam de novo. Mas sem Cristo, quando os galhos estiverem secos e as folhas estiverem caídos, você provavelmente pode desejar outras árvores frondosas. Pode ir atrás de outros jardins. Pode achar que aquela árvore ali nunca mais voltará a dar frutos e folhas vistosas aos olhos, ao ponto de abandonar o seu cônjuge. É por isso que nós precisamos olhar para esse relato, sabendo que ele é o estabelecimento do casamento. E, meus irmãos, não se engane. Os integrantes do casamento são claros. Homem e mulher. O casamento é heterossexual. Deus não criou um homem e outro homem e deu ao homem dizendo, esse lhe será o seu auxiliador. Não está nesse escopo. Qualquer perversão, qualquer contrariedade a esses termos é pecado. E por mais que dizer que é pecado possa parecer aos ouvidos daqueles que estão distantes do Senhor como homofobia, não é, meus irmãos, porque eu não estou dizendo que por ser pecado nós precisamos odiar, apedrejar e matar. Pelo contrário, os pecadores precisam ser objetos do amor de Cristo por meio do Evangelho, para que eles possam cumprir o propósito do Criador de todas as coisas, daquele que exerce domínio sobre todas as criaturas. Mas entenda que ele não só é heterossexual, ele também é monogâmico. Você sabe quem foi o primeiro homem que tomou para si 2 esposas? Sabe? Foi um tal de Lameque. Nós vamos chegar na história dele. A história dele está em Gênesis 4. E sabe quem era esse tal de Lameque? Era um homem ímpio, que diz às suas 2 esposas um poema, não mais agora essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, mas que olha para as suas esposas e diz, um menino, uma criança, pisou no meu calo e eu o matei. O outro trombou em mim, olhou errado e eu o assassinei. Lameque é da descendência de Caim, e ele acha maravilhoso fazer aquilo que é contrário a Deus. Então ele mata, então ele corrompe o casamento, pegando outra esposa e outra mulher para si. E por mais que homens de fé tenham tido mais de uma mulher, isso não é significado de que não é uma perversão, pecado, descumprimento.
Porque assim, você pode desejar ser um homem conforme o coração de Deus, como Davi, e dizer, Davi era um homem conforme o coração de Deus, ele tinha 2 esposas. Então começa a fazer as coisas totalmente igual a Davi e não igual ao Senhor Jesus. Começa a matar os outros também. Vai lá, gosta da sua vizinha, se deita com ela e mata o marido dela para você ficar casado com ela, porque foi isso que Davi fez. Não quer dizer porque era um homem segundo o coração de Deus que era um homem perfeito. Não quer dizer que não teve falhas, pecados. Abraão, que teve mais de uma esposa, mentiu quando se encontrou com Faraó por medo da sua própria morte. O pecado, ou o casamento, a união conjugal, não foi feita para fazer em trisais, em quadriais, e sei lá o quê, ou relacionamentos abertos e afins. É monogâmico. É um homem, uma mulher. Não tenta inventar roda. Mas além de ser heterossexual e monogâmico, há nesse texto que há na ordem do casamento, no relacionamento conjugal, uma distinção de funções e de papéis. Há claramente nesse texto, por Adão dar nome à sua esposa e exercer então esse domínio, uma liderança masculina dentro do lar. Homens da aliança, nós somos chamados para sermos os cabeças das nossas casas, os líderes do nosso lar. E sabe o que isso quer dizer? Eu sei que você vai achar que quer dizer que você vai chegar em casa, vai sentar no sofá, vai tirar os sapatos dos pés, vai colocar os pés para cima e vai dizer, esposa, mas não é isso. Porque o Senhor Jesus, no cenáculo naquela noite, depois de ter lavado os pés dos discípulos, disse, no nosso meio, que seja assim, aquele que quer ser líder, que sirva. Mas eu também não estou dizendo, esposa, que é para você chegar em casa, sentar, botar os seus pés para cima e falar, esposo, traga o cafezinho aromático. Não é isso. Dizer que você, homem, é líder do seu lar, significa de forma clara que a responsabilidade é tua. A responsabilidade espiritual do seu lar é sua. Você é o pastor da sua família e da sua casa. Não é a sua esposa e os seus filhos que escolhem onde você vai congregar. E eu já escutei isso tantas vezes. Pastor, nós vamos ficar em uma outra igreja. A gente resolveu mudar de igreja porque lá os meus filhos gostam mais daquela igreja. Aí você vai ver a igreja que o sem vergonha está indo, não prega a palavra de Deus, não é cristocêntrica, mas é divertida para as crianças, não é mesmo? Então vai para lá, para a igreja que é divertida para as crianças, mas é você, homem, que tem que definir qual é a igreja que vai te auxiliar no pastoreio da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. Quem vão ser os presbíteros e o pastor que vai lhe auxiliar e vai partilhar dessa missão de pastorear a sua família. E tem coisas, biblicamente, que são mais importantes do que outras coisas. Por isso, quando você se você algum dia, porventura, precisar mudar da cidade, né? Porque enquanto você estiver nessa cidade, esquece. Isso é nosso e nós somos teus. E você precisar escolher uma igreja, não escolha pelo gosto dos seus filhos e da sua esposa, escolha pelos gostos e pelo coração do Senhor. Escolha um local onde você e sua família vão poder servir ao Senhor e ser servidos da melhor maneira possível, de forma bíblica. Mas isso também quer dizer que a responsabilidade de instruir os teus filhos no caminho do Senhor é tua. Não só nos caminhos do Senhor, mas em toda a formação familiar é sua. A responsabilidade é sua. Não adianta. É com você. A responsabilidade da escola, da instrução intelectual, espiritual, é sua. A responsabilidade é sua. Se vocês tomarem decisões, se as suas decisões forem ruins e seus filhos tiverem problemas no futuro, você não pode olhar para a sua esposa e dizer, está vendo aí, ó, você quis mudar de escola? Porque a decisão é tua.
No final das contas, você vai dizer, fui eu que no final das contas tomei a decisão. A responsabilidade é toda nossa, meus irmãos. Mas não só a espiritual e intelectual, mas também a responsabilidade física. Você foi chamado para cultivar e guardar as coisas que Deus te deu. A proteção da sua família e da sua casa é sua. A proteção familiar é sua responsabilidade. Por isso, homem, você não trabalha porque você quer. Você não pede demissão de um trabalho porque não estava gostando mais daquele trabalho. Você trabalha porque você precisa suprir a sua família nas suas necessidades físicas. Você quer mudar de emprego? Quer trabalhar num negócio que vai te ser mais agradável? Ok, vai fazendo as duas coisas até uma poder suprir a outra. Homens precisam ser mais dirigidos pelo dever com Deus do que pelo prazer dos seus próprios corações. Mas como nós dizemos que o corpo não é divisível com a mente, com as emoções, a responsabilidade emocional da sua família é sua. Você não pode ser tão duro e tão iracundo com seus filhos a ponto de estragar as suas emoções. Tampouco com a sua esposa. Mas você também não pode ser tão amoroso e mole a ponto de estragar os teus filhos e a tua esposa. A responsabilidade é sua. Ai, pastor, graças a Deus eu não sou casado, né? Tem semana que os meninos da mídia, da projeção, ficam felizes, ficam tristes por não serem casados. Hoje eu acho que eles estão um pouco mais felizes. Ufa, ainda não tenho essas responsabilidades. Mas se preparem, queridos. Se preparem teologicamente, porque vocês vão ser os pastores dos lares de vocês. Se preparem nos seus estudos, porque vocês serão os provedores físicos da família de vocês. Se preparem no seu corpo, porque vocês terão que proteger as suas famílias. Mas se preparem também na sua mente, porque vocês vão ter que amar e ensinar o que é amor aos seus filhos, mas também a sua esposa. O paradigma, maridos, é aquele que está em Efésios. Maridos, amem a esposa de vocês como Cristo amou a igreja. Esse é o paradigma. Especialmente vocês solteiros, não escolham de acordo com o coração de vocês e com os olhos de vocês. Escolham de acordo com o coração do Senhor. Olhem para os paradigmas e para os princípios que a Escritura nos diz o que é uma boa esposa, para que você se case com uma boa esposa. Mas mulheres, não vai ficar só para os maridos não, tá bom? Porque o texto também nos diz que vocês são um auxílio correspondente nessa missão. Se o papel masculino é de conduzir e liderar, o papel da esposa é de auxiliar o seu marido em tudo isso que é responsabilidade dele. Talvez o seu esposo não seja o mais entendido de muitos assuntos, e é muito injusto da tua parte desejar e escolher que ele saiba de tudo. E se Deus te deu esses dons e essas vocações, é porque Ele quer que você seja um auxílio ao seu esposo, especialmente nessas áreas. A vida feminina, segundo o texto sagrado, é cheia de significados, porque essa vida, meus irmãos, não é pagar conta, comer, acordar e dormir. Ela é cumprir a missão que Deus nos deu e, nesse cumprimento, ter um auxílio. Vocês podem ser ou auxiliadoras idôneas ou pedras de tropeço dentro de casa. Semana que vem nós vamos descobrir por que pedra de tropeço acontece e por que o casamento não é tão fácil quanto o texto parece mostrar que é. Mas vocês podem ou edificar o lar de vocês, mulheres, ou vocês podem derrubar o lar de vocês. É isso que Provérbios nos diz. A esposa sábia edifica o lar, a tola a destrói. Você pode destruir o seu lar tentando roubar o lugar do seu esposo ou se transformando em uma mulher rixosa e iracunda. E, meus irmãos, é terrível. Sabe por que é terrível?
Porque a gente acha engraçado, não é? A gente vê lá no Instagram aquelas sketches de humor da mulher que é muito brava, a dona onça, a gente dá risadinha, que legal. Mas é uma perversão do texto bíblico. A gente olha naquelas sketches de humor, né? O cara que é folgadão e que não é o líder do lar, e a gente dá risada, que engraçadinho. Mas é uma perversão do texto bíblico e do propósito do casamento. Mulheres, a educação dos filhos é tarefa do seu esposo. Mas você tem auxiliado ele nessa tarefa? Ou você está roubando o lugar dele nessa tarefa? Você está auxiliando naquelas debilidades que ele tem, naquela necessidade que ele tem de auxílio? Ou você está dizendo, não, isso aqui é meu. Dá licença, isso aqui é meu. Aqui eu faço, vai fazer as outras coisas lá. Traz o dinheiro e paga as contas que o resto eu cuido. Isso não é ser uma esposa sábia que edifica o lar. A condução espiritual da casa é do seu esposo. Você está roubando essa tarefa dele? Ou você está sendo uma mulher rixosa e iracunda? Mulheres, para a reflexão de vocês. Vocês acham que os maridos de vocês teriam coragem de exortá-las em amor? Ou eles temeriam as repercussões dessa exortação? Se a sua resposta for que eles vão temer e que eles esperam o máximo que podem, é porque talvez tenha alguma coisa que não esteja no lugar correto. Teu esposo precisa poder conseguir olhar para você e dizer, amor, isso é pecado. Ele precisa chamar, e homens, com coragem, tá bom? Mesmo que a sua esposa esteja num momento de maior ira, de chamar à frente a responsabilidade. Você auxilia o seu esposo no culto doméstico? Ou você diz, não, depois disso, depois daquilo outro, e aí depois, não, agora eu já estou cansado. Agora não dá, estou cansado. Seu esposo é o provedor emocional e físico da sua casa. Mas você tem auxiliado? Ou você é tão desordenada nos seus amores e dispendiosas que você estabeleceu padrões irreais, tanto nas emoções quanto nas finanças, que são inalcançáveis a homens vivos existentes? Você procura saber qual é a situação financeira da sua casa, para saber o quanto e onde aquele recurso precisa ser empregado ou não? Se você desejar comer fora ou fazer uma atividade e o esposo dizer, mas meu amor, hoje nós não temos dinheiro para isso. O seu coração se torna rebelde, iracundo. O seu bico quase bate lá no pé. E você quase força ele de forma chantagem emocional para que ele comprometa o orçamento financeiro do lar para fazer a tua vontade. Isso é ser tola. É destruir o lar no lugar de edificá-lo. Tome cuidado. Conduzam tais coisas em harmonia. E eu preciso terminar com uma historinha que vai ilustrar muito bem o papel de ambos dentro do casamento. Meus irmãos, imagine que um casal recebeu um dinheiro inesperado. Uma herança, alguma coisa assim. Eles ganharam dinheiro. Um processo na justiça caiu na conta. E eles estão discordando do que devem fazer com aquele dinheiro, né? Ele quer trocar o carro. A gente gosta de trocar o carro, né? Quer trocar o carro. Ela diz, mas meu amor, não é melhor a gente guardar e poupar esse dinheiro para os dias ruins que podem vir à frente? E há esse impasse. E o homem é o líder do lar. Ele vai lá e escolhe trocar o carro. Ele acha que os dias não vão ser tão difíceis assim e que não vão precisar daquela reserva de emergência. Seus cálculos estão todos corretos. Ele vai lá e compra o carro. E o carro é uma bomba. Você roda 3.000 quilômetros com o carro quebra. Aí tem que levar para o mecânico. E aí você começa a torrar o dinheiro e vai. Uma mulher sábia que edifica o lar, ela não vai olhar para o marido e falar assim, tá vendo, eu te disse. Não era para ter comprado esse carro. Se tivesse me escutado. Talvez ela possa dizer essas mesmas coisas de outra forma, né? Da próxima vez, meu bem, vamos juntar o dinheiro. Não acha que uma outra escolha teria sido melhor? E tão pouco na roda de amigos ela diz, ou especialmente das amigas, né?
Ah, meu marido que escolheu comprar esse carro aí agora, ele está aqui, tem que andar de Uber, não tem mais o dinheiro da compra do carro, e olha como a economia do país está. Não, a decisão foi nossa, nós compramos o carro. Foi a família que fez. Mas vamos supor que acontece o contrário. Que o marido resolve ouvir os bons conselhos da sua esposa, a auxiliadora do lar, ele resolve fazer uma reserva de emergência e ele põe o dinheiro lá na poupança. E aí na sexta-feira o carro velhinho da família que precisava ser trocado quebra. E no sábado o Collor vai lá e sequestra a poupança de todo mundo. Marido, se você é um marido corajoso, um líder da sua família, você não vai olhar e falar assim: tá vendo, mulher, eu tinha que ter trocado o carro, agora eu não tenho carro e não tenho dinheiro. A decisão foi tua, miserável. Você escutou o conselho dela? Sim, mas a decisão é tua. A responsabilidade também é tua. Não culpe a sua esposa por coisas que são tuas. Nem mesmo se ela tiver tomado o teu lugar. Se ela tiver tomado o teu lugar, tome de volta. Não de forma irada. Senta com ela, leva ela para jantar. Eu aprendi que um bom lugar para jantar é o coco bambu. Leva lá no coco bambu, senta com ela na mesa, pega um prato de camarão maravilhoso. Oh, meu amor, essa responsabilidade é minha, não é tua. E essa área que você está tomando, ela é minha, não é tua. Você é uma excelente auxiliadora idônea. Me ajude. Mas ela é minha. Meus irmãos, o homem tolo esconde-se da sua própria responsabilidade. A mulher tola rouba o lugar do seu esposo ou se torna uma pedra de tropeço. Mas se para os homens solteiros a tarefa é grande, para as mulheres solteiras é maior ainda. Vocês vão ser auxiliares dos seus futuros maridos. Tome muito cuidado antes de se casar. Não se preocupe apenas com a aparência. Se vai ser um príncipe encantado num cavalo branco que vai chegar até você e vai contar um poema e uma história de Shakespeare, você precisa saber qual é a fé dele. Ele crê no Deus da Escritura. Quais são as opiniões teológicas dele? Ele vai ser o teu esposo que vai lhe conduzir e vai lhe ensinar. Você precisa subir o nível, minha irmã. Você precisa saber o que ele crê acerca de Deus. Você precisa saber o quão fiel ele é ao Senhor. Ele é mais fiel ao Senhor do que a você, porque ele vai precisar no casamento ser mais fiel a Deus do que a você, em muitos momentos. Ele vai ser um bom pai para os teus filhos. Ele vai ser um homem segundo o coração de Deus. Escolha não segundo o seu coração, mas segundo o coração do Senhor que está revelado na Escritura e de forma muito especial. Tanto as jovens solteiras quanto aos jovens solteiros ouçam conselhos de gente mais velha que seja piedoso, que ame o Senhor, que vão lhe dar bons conselhos. Eu já recebi um conselho de alguém piedoso e falei, não vou escutar isso aí, e me dei mal. Graças a Deus a Bruna veio me resgatar. Escutem os conselhos. Casamento, meus irmãos e minhas irmãs, é uma dádiva de Deus. Foi estabelecido por Ele. Recebe dEle as configurações para uma vida marital feliz. Lembre-se, homens, a sua esposa foi feita de uma costela tirada do seu lado. Não foi feita da cabeça para dominar sobre você, tampouco dos seus pés para que você pise sobre elas. Mas o seu lado é igual a você. Para que você possa protegê-la com o seu braço e próxima do teu coração amá-la. É no sacrifício perfeito de Cristo, na sua cruz e no seu amor incondicional que nós temos o verdadeiro padrão e a única esperança para um matrimônio que honre a Deus. Semana que vem, nós vamos entender e perceber como o pecado destruiu a boa união que Deus criou por meio do casamento. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado, nós te agradecemos imensamente por tua palavra.
Obrigado, Senhor, por nos revelar a sua sabedoria inescrutável, que não apenas constata a solidão do homem